Quando você decide plantar a sua orquídea em vaso, você tem que se atentar para alguns parâmetros. Saber se ela gosta de mais água ou menos água nas suas raízes. Então, geralmente, as opções para vaso, né, são os de cerâmica, os de plástico. Os de vidro servem para arranjos. Podem ser utilizados também, mas eles não são tão comuns, a não ser que você use para decoração. Aí você tem esse exemplo do vidro também. Então vamos lá. Com relação à principal diferença entre eles, né, que é o material do tipo de vaso. O vidro e o plástico, eles não retêm água absolutamente nada, né? Ela não entra no vaso, ela não entra no plástico nem no vidro. Enquanto que o de barro, de cerâmica, por ele ser um material poroso, ele chuparia mais água. Ele está retendo mais água no próprio vaso. Esquece substrato, só falando de vaso, ele retém mais água. Então, essa é a diferença dos três. Outro ponto é o substrato que você está utilizando dentro dele. Geralmente, se sua planta gosta de mais água, é necessário que você use algo como um esfagno ou então um musgo que propicie que a água fique um pouquinho mais retida, de forma que você tenha uma umidade maior na planta, diferente de cascas e misturas de pinos, como carvão e tudo mais. Então, quando você opta por um vaso de barro, um vaso de plástico, a necessidade que você vê eu vou ter o vasinho de barro, então eu vou molhar. Então a água vai muito para o vaso e eu vou ter um pouquinho mais de água para a planta. Então você está dando um pouco mais de água para a planta do que no vaso de plástico. Então isso torna a planta um pouco mais... Como é que eu posso falar? Ela consegue ter um acesso maior à água, porque a umidade do vaso... Quando o vaso ele fica molhado, ele retém água nele, nas bordas dele mesmo, no material, e não dentro. E assim você bota o material e ele vai ter a água dele. Quando a planta ele começa a secar e a planta precisa de água, ela vai encontrar aqui. Então, você tem essa necessidade da planta de ter mais água, você pode optar por um vaso de barro. Quando você vê que a planta não precisa de muitas raízes em contato com tanta umidade assim, como por exemplo as phalaenopsis, elas precisam de umidade, mas as raízes são mais aéreas, elas gostam de ficar mais aeradas, então a necessidade delas geralmente vai com um vaso de plástico muito bem, ou então um vidro. Então a necessidade é essa, aí você acaba vendo as raízes, então você consegue molhar de forma que você não torne o cultivo dela sobrecarregado de água. Então você tem que saber a necessidade da sua planta e escolher o vaso de acordo com ela. Lembrando que aqui você vai ter maior retenção de água e aqui menos retenção de água. Então você decide aí para a planta que você tá, para a orquídea que você tem, a espécie dela, e são essas as diferenças, mas são ambos muito utilizados no cultivo de orquídea.